Bom dia. Para quem é de dia. Boa tarde. Para quem é da tarde. Boa noite. Para quem é de noite. Exu tranca-rua das almas. Eu estou na coroa dele. E eu sou um chefe de uma grande legião de tranca-ruas. Hoje, nós vamos dizer o que aconteceu aqui na reunião e nós vamos esclarecer algumas coisas. Parece que o rapaz já disse algumas coisas e já adiantou algumas coisas para mim, as quais eu não vou precisar dizer, mas se quiser que eu repita, eu repito. Tá difícil proteger médiuns da Umbanda, médiuns do Candomblé, médiuns da religião espírita, médiuns da religião evangélica, porque a gente anda com médiuns, não importa a religião. Por que está difícil? Porque os filhos fazem a reforma íntima, muitos deles fazem, mudam algumas coisas, sim. Mas a reforma íntima que vem sendo feita pela maioria, não digo todos, porque existe uma minoria que realmente faz uma reforma profunda. Mas a reforma da maioria está sendo superficial. Como o rapaz disse, a forma mais fácil de você ser usado por um espírito, vamos dizer, da luz, e não ser enganado por um quiumba, porque eles enganam muito bem, é você se aproximar cada vez mais dos espíritos bons. Como? Com mudança de conduta para melhor. Consertando, removendo de você as suas más tendências, os seus vícios. Eu vou repetir o que o outro irmão disse. Médium que serve ao Cristo fuma? Não. Médium que serve ao Cristo usa droga? Não. Médium que serve ao Cristo enche a cara de cachaça, cerveja, seja lá qual a bebida alcoólica que for? Não. Médium que serve ao Cristo é promíscuo? Não. Médium que serve ao Cristo estoura de raiva? Não. Médium que serve ao Cristo passa o outro para trás? Não. Médium que serve ao Cristo ganha dinheiro com a religião? Não. Médium que serve ao Cristo tem a sua profissão e faz a obra do Pai por amor, de graça, de coração. Médium que serve ao Cristo se acha superior só porque tem dons mediúnicos e é paranormal? Pode isso? Não. Eu poderia ficar aqui até amanhã dizendo que não pode. É necessário que se seja perfeito para ser médium, para ter a mediunidade com Jesus? Não. Mas isso não é desculpa para cometer deslizes. Eu, Exu tranca-rua das almas, não estou com médiuns assim. O que existe é quiumbas ou feiticeiros das sombras que se fazem passar por Exu tranca-rua das almas e o médium cai. Esse sim, que tem esses desatinos, está fascinado, porque ele não admite de jeito nenhum que o espírito que vem nele é um quiumba ou um feiticeiro. Esse sim está fascinado. Eu sou braço direito do espírito Bezerra de Menezes e também trabalho com Eurípides Barzanufo. Bezerra de Menezes, desencarnado em 11 de abril de 1900. Eurípides Barzanufo, desencarnado aos 38 anos de idade.
no dia 1º de novembro de 1918. Logo após o desencarne de cada um deles, eles foram convidados pelas hostes celestes e pelo próprio Cristo para trabalhar com os Exus. Foi criado um lugar no plano espiritual chamado Hospital Esperança, a qual Eurípides Barzanufo fundou, e ele é diretor, trabalhando junto com Bezerra de Menezes, e esse lugar serve não só para acolher espíritos que são resgatados, como também existem alas que servem para a preparação e a capacitação de Exus, onde nós temos profundo conhecimento das regiões inferiores, abissais, das trevas, conseguimos penetrar nessas regiões com facilidade, temos força mental, disciplina mental, conhecimento na magia, usamos até mesmo tecnologia extraterrestre. Esse Hospital Esperança foi fundado na década de 1930. É claro que Bezerra de Menezes desencarnou antes disso. Ele fez muitos outros trabalhos. Como ele ainda está desencarnado há muito tempo, ele trabalha conosco. Nós somos os verdadeiros Exus. Nós não precisamos de padê, não precisamos de despacho na encruzilhada, não precisamos de agrado, não precisamos de cachaça, não precisamos de cigarro. Isso é uma prática espiritual primitiva. Eu não preciso de nada disso. Eu só preciso que um médium que trabalhe comigo tenha ficha e se eleve moralmente. Estude, seja dedicado, leve a sério o trabalho espiritual. Faça o trabalho espiritual por amor, de coração. Não viva disso. Não lucre com isso. O médium vai ter o seu emprego. O médium vai se formar ou vai arrumar um outro emprego qualquer. Toda a parte eletrônica, câmera, microfone, a espiritualidade vai providenciar para vocês. Não precisa ninguém doar, nem dinheiro e nem aparelho eletrônico. Não é necessário. A obra é com Jesus. A obra é com Cristo. Não está suprindo? Eu não estou aqui falando? Esse celular não tem uma boa câmera? A mensagem não está sendo trazida? Então não precisa mais do que isso. Como eu disse, está difícil achar um médium porque falta elevação moral superior. A ideia do Cristo, a ideia de Bezerra de Menezes, a ideia de Eurípides Barzanufo e a ideia da espiritualidade é a interação entre as religiões. Porque esse negócio de dizer que a doutrina espírita é suprema, você coloca ela, quando você fala isso, você coloca ela acima de Deus. Porque supremo para mim é o Criador e o Cristo. E o amor. Isso causa separação, divisão. É preciso sim desafricanizar a Umbanda. O movimento espírita precisa mudar. Porque o movimento espírita está se tornando uma nova religião católica. No movimento espírita estão os espíritos, eu digo dos encarnados que lá estão os espíritos mais endividados da face da Terra.
que usaram a religião nos 2 últimos milênios, que assassinaram, mataram em nome de Deus e fizeram várias outras atrocidades. E parece que continuam os mesmos, não é? Daqui a muito pouco, se não houver uma mudança, o movimento espírita vai virar uma igreja católica, vai virar uma religião católica, não de agora, da antiguidade, onde se venera os seus mentores como deuses, como os seus santos da Igreja Católica. Muitos de vocês, do movimento espírita, ao desencarnarem, irão implorar pela ajuda de um Exu, porque existem certas coisas que só Exu faz. Vocês que têm preconceito com Exu, que acham que Exu é espírito inferior, nós temos o temperamento forte, sim. Nós dizemos para você o que você precisa ouvir. Nós somos justiça. Às vezes somos um pouco agressivos, sim. Mas nós somos da luz. Nós servimos a Jesus Cristo. E a clave da justiça está nas nossas mãos. E a justiça divina foi antecipada. Parece que os 7 ceifadores já se apresentaram, não é? Parece que a terra será sacudida. Só que essa justiça já estava sendo aplicada. Ela só vai aumentar, intensificar. E será de todas as formas diferentes. Eu ficaria aqui horas e horas e horas tentando explicar, tentando contar de quantas formas será aplicada a justiça. Nós só citamos algumas. Porque, como foi dito, o momento é decisivo. Portanto, o que é necessário ser dito, será dito. Doa a quem doer. E novos Exus vão se apresentar. Novos espíritos, com novos nomes, vão se apresentar. Por que tem que ser sempre os mesmos? Exu Tranca-Rua, Exu Arranca-Toco, Exu das 7 Encruzilhadas, Exu Marabô. Por que tem que ser sempre os mesmos? Se Bezerra de Menezes pode vir e falar rouco, como um velhinho, por que um Exu não pode dar uma gargalhada e falar de uma forma mais impetuosa? Mas falar o certo, sem magoar ninguém, sem ofender ninguém. Nós aqui não estamos ofendendo ninguém, estamos? Nós estamos magoando alguém? Nós estamos denegrindo a imagem de alguém? Nós estamos dizendo o nome de alguém? Existem muitos outros lugares que dizem nomes, não é? Os nomes que eu estou dizendo aqui são de espíritos desencarnados e nós estamos contando como é o trabalho deles. Eu acho que isso não tem problema algum, porque todos citam Bezerra de Menezes na internet. Eurípides Barçanufo, Sheila, André Luiz, não é? Normal. E fazem um trabalho lindo, maravilhoso. Inclusive André Luiz também trabalha conosco. Também trabalha conosco. Então, aqui não há plágio. A preparação não é necessária, a preparação de um médium não é necessária que se dure 10, 20 ou 30 anos. Isso depende muito do médium. Depende da colaboração do médium. E depende também da sua evolução espiritual. Sim, depende da sua evolução espiritual. Se o médium tem uma evolução espiritual já avançada, fica muito mais fácil para todos nós trabalharmos.
para todos nós prepararmos. E outra coisa, a preparação já é feita toda no plano espiritual antes desse médium encarnar. Quando ele encarna, nós continuamos a preparação. Continuamos a prepará-lo. O Pedro não foi preparado em 3 anos. Ele foi preparado no plano espiritual. Foi preparado desde que ele nasceu. As situações espirituais que ele conta, os desdobramentos, ele estava sendo preparado em desdobramento até chegar aqui. E nós continuamos preparando ele. Continuamos trabalhando nele. O trabalho que foi feito aqui, esse resgate, foram de espíritos de 2 regiões. Uma foi uma região profunda do abismo, chamada Vale dos Sexólatras. E a outra região foi no fundo dos oceanos, onde ficam as prisões eternas. Eu vou explicar primeiro com relação ao Vale dos Sexólatras, porque é mais rápido. Passamos pelo Mar de Sargassos, no Oceano Atlântico, Triângulo das Bermudas. Ali fica um dos chakras do planeta Terra. Esse chakra do planeta Terra, ele tem grande poder magnético, eletromagnético. E tem uma grande força, por favor, aproxime o microfone da boca do rapaz. E tem grande força gravitacional. Para os aparelhos da Terra, os veículos da Terra, aviões, navios, barcos, que passam por ali, é problema, por causa da força magnética do local. Descontrola toda a aparelhagem. Mas para os veículos, os aparelhos, feitos de matéria extrafísica, matéria astral, para os aparelhos extrafísicos, tem sentido oposto, ou seja, fazem-os funcionar melhor. O aeróbus, quando mergulha nesses chakras, eles ganham uma espécie de propulsão e chegam nas regiões abissais com mais facilidade. Nós levamos o médium Pedro em desdobramento esta semana, nessas regiões. Quando ele ficou com falta de ar, é porque o aeróbus, quando entrou no mar, nesse chakra, por ele estar embaixo d'água, é como se ele estivesse sufocando. Ele sentiu isso. Isso dá o nome de reflexo condicionado. É o reflexo da mente. Ele se concentrou, nós ajudamos, nós que temos o dom de, o conhecimento de penetrar o seu campo mental, o seu corpo mental inferior, nós fomos nos arquivos quânticos do corpo mental dele e ajudamos ele a lembrar de épocas longínquas as quais ele viveu no reino animal. No reino, o qual, encarnações, que ele respirava embaixo d'água. Com essa lembrança, ele voltou a respirar normalmente. Você entendeu? Descemos. Preparamos tudo. Isso será relatado em livros. Eu sei que existem livros que relatam esses lugares. Nós traremos algumas coisas que já foram trazidas, mas traremos outras coisas que não foram trazidas nos livros que existem aqui na Terra. Vai ser trazido no momento certo. Já está tudo impresso no campo mental dele. No momento da psicografia, vai vir tudo. Essa região, Vale dos Sexólatras, ela é mais profunda do que a do solo do fundo dos oceanos.
A do solo do fundo dos oceanos é apenas o início das regiões abissais. Aonde fica o Vale dos Sexólatras é em regiões ainda mais profundas. Houve um grande descenso vibratório. Nós tivemos que adensar cada vez mais as partículas e as moléculas do nosso corpo psicossomático. Ficamos mais densos, mais pesados, fica difícil a locomoção, fica difícil a comunicação mental e fica difícil levitar. Nós ficamos sujeitos às leis da física daquela dimensão. Mas nós temos toda a aparelhagem, toda a tecnologia para trabalhar nesses lugares. E o conhecimento. Fomos no Vale dos Sexólatras, no abismo, onde lá encontra-se um dos espíritos que trabalha lá, que se apresentou aqui, Atafon. E preparamos tudo para o resgate no Vale dos Sexólatras. Muitos espíritos espíritos humanos, que estavam em formato de rãs, sapos. Houve a degradação, a degeneração do seu corpo psicossomático. Espíritos que, enquanto estavam encarnados, não decidiam entre a matéria e a vida espiritual. Eles não decidiam. E muitos deles, em sua maioria, todos, até procuravam um alimento espiritual, mas eram muito mais voltados para a matéria. Não conseguiam largar os vícios, não conseguiam largar principalmente o vício do sexo. Mas não é o vício do sexo com uma pessoa só, o vício da promiscuidade. Basta 2 pessoas, basta 2 parceiros. E quanto mais parceiros, pior é. Desencarnaram e foram para a região a qual sintonizam. Porque durante as suas encarnações, por causa das suas práticas, que parece ser prazeroso, parece ser maravilhoso, o que ocorreu? Foi se agregando, foi se materializando cada vez mais o seu corpo psicossomático pela prática primitiva, muito mais voltada para a matéria, para os instintos, para o prazer sensorial, para os instintos materiais. Então, o seu corpo psicossomático ficou mais denso já durante as suas encarnações. Fora todo o morbofluido que fica na sua aura e agregado no seu corpo psicossomático, fora as larvas astrais e vários outros parasitas energéticos que ficam nos seus chakras, bactérias nos seus chakras e no seu perispírito, ou seja, o perispírito está uma bagunça. Desencarnam e são atraídos como a limalha de ferro ao ímã para estas regiões e ali ficam muito tempo. E por causa do arrependimento, da culpa, da autopunição, porque foram avisados enquanto estavam encarnados por muitos. Qualquer pessoa, nós usamos. A mãe, o pai, irmão, amigo, amiga, pare um pouco, para com isso, sai dessa vida. Muitas das vezes essas pessoas que dão conselhos são os Exus que encostam ali e intuem a pessoa. Todos são médios. Todas as pessoas são médios. Uns mais aflorados e outros menos aflorados. A mediunidade é orgânica. É uma faculdade de todos os seres humanos. Todos são médios. E não ouvem. Não conseguem parar. Não se dedicam. Não se esforçam. É muito difícil. Eu não consigo. Não dá. Isso é impossível. Desencarnam e vão para essas regiões e ficam lá por muito tempo, dependendo do nível da promiscuidade e de outras coisas que são feitas junto com a promiscuidade. Porque junto com a promiscuidade, muitas vezes vem as drogas, vem a bebida, vem o cigarro, vem muitas outras coisas. E o temperamento, que acaba mudando por causa das companhias espirituais e por causa das formas de pensamento que estão agregadas em suas auras. Temperamento fica difícil, você fica agressivo, você fica facilmente irritável, sem paciência. Tudo isso vai te afundando cada vez mais. E você desencarna e cai nessas regiões.
Esses espíritos foram resgatados aqui, hoje, nesta reunião. Houve essa limpeza nessa região e essa região foi esvaziada. Esses espíritos serão preparados para reencarnar. Alguns ainda terão uma última chance aqui na Terra. Outros irão reencarnar em mundos mais primitivos, mais atrasados, para recomeçar, de acordo com a sua patologia mental e emocional. Mundos que vão consertar as situações que irão ocorrer lá na vida de cada um, vão consertar, corrigir a sua patologia mental e emocional. Os espíritos são levados para outros mundos em grupos kármicos. Estou sendo compreendido? Tudo bem. Agora vamos falar do resgate nas regiões das prisões eternas, no fundo dos oceanos. Nessa região, no Oceano Atlântico, num dos chakras do planeta Terra. Lá no fundo, no solo dos oceanos, nas profundezas, onde o sol não bate, onde o sol não alcança. É escuro. Mas na contraparte astral existe iluminação. Como ocorre essa iluminação? São as partículas atômicas e subatômicas da matéria astral ou antimatéria. Essas partículas atômicas e subatômicas da antimatéria iluminam naturalmente essa região. Lá existem navios, barcos, aviões naufragados. Muitos da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial. O que a justiça sideral fez? O plano espiritual superior aproveita esses navios, esses barcos, esses aviões, e é realizada uma duplicata astral, uma contraparte etérica desses navios, desses aviões. Muitos desses navios estão enferrujados, quebrados, com perfurações, mas a contraparte astral, eles estão perfeitos. E lá habitam certa categoria de espíritos desencarnados daqui da Terra. Eu vou explicar. Ali encontram-se déspotas, genocidas, homicidas, serial killers, políticos e muitos outros. Estupradores em série, como o rapaz disse. Pedófilos em série. Espíritos que só pensam em guerras, patrocinadores de guerras, generais, presidentes, que só pensam nisso. O que ocorre? Durante as suas encarnações, por causa do seu nível de crimes perante a justiça divina, contra os irmãos, contra a humanidade, contra o planeta, porque muitos destroem também a ecologia da Terra. N crimes, inúmeros crimes. Durante as encarnações, o corpo perispiritual dessas pessoas adquire um grande peso vibratório. Um grande peso vibratório e molecular, por causa das práticas belicosas. Ao desencarnarem, o que segura os seus espíritos, nesse ar puro,
nesse céu azul bonito, nesse sol, com delícias que eles comem. Muitos são ricos, não é? A quantidade grande de mulheres, uma vida prazerosa. Está tudo bem, não é? Nada me atinge, eu sou inatingível. A justiça não me pega, a do homem. Mas a de Deus, a mão pesa e pesa firme. Após os seus desencarnes, quando saem da ilusão, porque isso tudo é uma ilusão, eles vão para a sua realidade, para o seu lugar de origem, para o lugar o qual eles sintonizam. São bestas. Tamanho é o peso vibratório do seu corpo psicossomático, o peso molecular do seu corpo psicossomático, que eles são atraídos compulsoriamente. Na hora, desencarnou, é puxado muito rápido para essas prisões. E digo que é uma misericórdia. Sem o escafandro físico, a consciência cobra. A consciência cobra. E ele entra num processo de culpa, de autopunição, de remorso soberbos, fortíssimo. Tamanha é a culpa que, com as suas mentes e suas emoções desequilibradas, eles vão destruindo o seu corpo astral. As partículas astrais e moleculares do seu corpo psicossomático vão perdendo o seu poder de coesão por causa da culpa exacerbada e vai sendo deteriorada. E eles vão degenerando progressivamente na forma. Primeiro eles se transformam em homens das cavernas, depois reptiloides, depois vibriões mentais e depois ovoides. Só que eu disse que é misericórdia essas prisões. Nessas prisões eles só degeneram até a forma réptil. Eles não vão mais que isso. Isso é misericórdia. Eles ficam como que paralisados como estátuas e ficam remoendo os seus crimes. Eles entram num processo de monoideísmo, uma repetição dos crimes. Os crimes ficam repetindo nas suas mentes o tempo todo. E ao mesmo tempo que repete, eles ainda ficam maquinando, programando mais crimes. Tamanha é a doença mental desses seres, dessas pessoas, desses espíritos. E ali eles ficam. Tamanho é o peso vibratório e molecular dos seus perispíritos, que nem os guardiões que lá estão guardando aquele local podem se aproximar muito deles. Eles não podem se aproximar de um ser humano encarnado. Caso se aproximem, todo esse morbofluido que está nos seus perispíritos é transferido por ressonância para o encarnado. Causaria doenças horríveis e até o desencarne. Não podem reencarnar na condição que estão. Se pegarem eles como eles estão e levarem à reencarnação, causaria um colapso na organização materna e a mãe seria levada ao desencarne. Tamanho é o peso vibratório dos seus corpos psicossomáticos. Seus políticos, seus assassinos, seus estupradores, seus serial killers da Terra. A risada não é deboche. A risada é para reforçar o acoplamento e trabalhar nas energias do local. Não podem reencarnar como estão. Deverá ser feita toda uma preparação no plano espiritual, nos laboratórios das colônias espirituais, dos lugares apropriados, limpeza e tudo mais, para que eles possam reencarnar. Outros não têm mais condições de encarnar na Terra. Irão reencarnar num planeta primitivo que sintoniza vibracionalmente, eletromagneticamente, com os seus espíritos.
Vez ou outra, os guardiões que lá estão guardam eles, orientam à distância, alimentam, eles estão mortos. O corpo psicossomático é um corpo. Espírito se alimenta. Nós ainda não atingimos a angelitude. Nós ainda não vivemos em corpo mental e nos alimentamos só de amor, de luz. Nós precisamos nos alimentar, não como vocês, mas precisamos. O corpo psicossomático tem órgãos. O corpo psicossomático precisa se energizar. Nós nos alimentamos. Eu disse, não como vocês. Quando a gente foi para lá, nós engolimos uma espécie de cápsula. Ao engolir, nós ficamos revitalizados. Você entende? Esses guardiões guardam esses espíritos. Vira e mexe espíritos das trevas, magos negros e toda a sua horda. Os sombras, a milícia negra dos magos negros, espíritos das sombras, cientistas das trevas, tentam perfurar a segurança dos guardiões para capturar esses espíritos reptiloides e homem das cavernas. Por quê? Porque os magos negros os usam como escravos para fazer o serviço sujo, para eles não terem que ir em determinados lugares. E usam eles para obsessões complexas, usam eles nas suas experiências macabras, atrozes. E digo que já aconteceu deles furarem o bloqueio e conseguir pegar esses espíritos. Hoje não aconteceu mais. Aconteceu há um tempo atrás. Essa prisão é magnética. Eles não saem dali. Como eu disse, é uma misericórdia. Ok. Tamanha é a vibração deles, a densidade, que vira e mexe, como eu disse, na linguagem bem popular. É canalizada a energia do Sol nesse lugar para haver um saneamento, porque existe uma condição hiperenergética nos raios solares que desfazem miasmas, matéria mental tóxica. E há um saneamento, uma limpeza. Se não houvesse isso, nem os guardiões que ali estão guardando o local aguentariam estar naquele lugar. Essas prisões foram esvaziadas hoje. Você sentiu a quantidade de espíritos que passou, não sentiu? Sabrina, você viu os espíritos, porque Sabrina foi um instrumento o qual esses espíritos passaram por você e vão dizer, mas se eles têm um peso vibratório, como passaram por ela? Tecnologia sideral. Nós fizemos tudo de uma forma a qual você não foi atingida. Você foi protegida, assim como sua irmã. Existem técnicas para esse tipo de resgate. Foi necessário. Não tem que haver o esvaziamento? Não está havendo o esvaziamento? Então, está vazio. Os navios, as contrapartes etéricas dos navios, dos barcos, estão vazios. O que vai acontecer agora? Serão ativados os karmas, de muitos, não é? Não são citados nomes, mas serão ativados os karmas daqueles que cometem crimes. Aqueles que entrarem em sintonia com esse lugar, após os desencarnes, serão atraídos magneticamente para essas prisões. Elas já estão sendo preparadas, já estão sendo todas limpas, preparadas, já estão vazias. Esses espíritos, após o desencarne, irão para essas regiões. Mas não vão ficar lá por milênios, vão ficar lá por um determinado tempo, bem mais curto, porque
serão preparados para o expatriamento sideral, o degredo cósmico, para outros mundos pela imensidão. Duvidam? Muitos que vão tomar conhecimento desse vídeo vão lembrar quando o Tranca-Rua das Almas usou este médium para dizer isso. Só que eu digo, repito, eles não ficarão lá por muito tempo. Ficarão por um pouco de tempo e serão recolhidos para serem preparados para reencarnar na Terra ou em outros orbes planetários desta galáxia. Orbes planetários ainda mais na periferia da galáxia, ainda mais complicados, ainda mais inóspitos. Assim eles escolheram. Você quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Não, assim, não é um comentário. Como eu falei do desdobramento que eu tive, não vou citar nomes, que eu tive foi me mostrado as pessoas que viriam a nós e que vêm com o intuito de... Pode falar. De agredir, de denegrir a imagem, de causar confusão. Vocês não vão discutir com ninguém. Vocês não vão brigar com ninguém. Essa peleja não é do Pedro, nem sua, nem da Sabrina e nem de nenhum outro médium daqui da casa. Essa peleja é de Deus. Todos aqueles que se levantarem contra esta obra estão se levantando contra Deus. E podem se levantar, mas vai ser para cair. E vai cair feio. Essa obra, eu volto a repetir, essa obra é do governador planetário, do governador deste mundo. Esta obra é de Jesus Cristo. Quem se levantar contra esta obra está se levantando contra o Cristo, contra Deus. Que isso fique bem claro. O homem, ele pode fazer planos, ele pode tramar, mas a última palavra é do Senhor, o Deus Altíssimo, de Deus. Nada, absolutamente nada, impedirá o agir de Deus nesta casa, nestes médiuns. Não espere que o médium Pedro fale manso, passe a mão na cabeça, fale devagar, pausadamente, como Chico Xavier. Ele não veio para consolar, para ser misericordioso. Pedro é um espírito da justiça, encarnado. Ele é um guardião da humanidade. Ele é um general. E ele foi enviado pelo Cristo para aplicar a justiça junto conosco, para aplicar a justiça, para estabelecer a política do reino do Cristo neste mundo, para colocar a casa em ordem. E ela já está sendo colocada há bastante tempo, desde antes desses vídeos, desde que ele chegou. E vai continuar sendo. Doa quem doer, doa o religioso que for.
Doa o extremista que for, o fundamentalista que for, o ateu que for. Aqui não tem doutrina. Aqui não tem dogma. Aqui não se limita o agir de Deus. Aqui não tem regras criadas pelo homem. Aqui é uma espiritualidade universal cósmica. Aqui há a união sem fusão e a distinção sem a separação. Aqui não há disputa. Aqui não há voz de comando. Aqui não há interesse para a fama. Não há interesse de lucros. Aqui não há dirigente. Aqui não há chefe. Para falar a verdade, tem um chefe. Jesus Cristo. Esse é o dirigente desta casa. Virão aqueles lobos com pele de cordeiro aqui. Eles podem enganar você, ele, mas neles não enganam Tranca-Rua das Almas. Eles não enganam Jesus. Eles não enganam Jamar. Eles não enganam Anton. Eles não enganam Miguel. Eles não enganam a espiritualidade. E pode ser quem for, porque na espiritualidade não se vê títulos, não se vê fama. Pode ser um presidente, pode ser um imperador, pode ser um governador. Na espiritualidade é só mais um espírito. Esse título você tem aqui na Terra. Na espiritualidade não vale de nada. O que vale na espiritualidade é o bem que você fez. É a consciência que você leva com o que você fez de ruim e com o que você fez de bom. Só isso que vale. Títulos, fama, nada disso vale no plano espiritual. Dinheiro, riqueza, nada disso vale. Quer respeito no plano espiritual? Se eleve moralmente, faça o bem, ame, siga os ensinamentos de Jesus Cristo, evangelize-se, pratique a benevolência, ajude os seus irmãos, pense no próximo, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. No planeta Terra não há mais espaço para uma mãe ou um pai ver o filho de uma outra mãe e de um outro pai e dizer, fazer uma besteira, alguma coisa ruim, e dizer, não tenho responsabilidade com ele, não é meu filho, o pai e a mãe dele que eduquem. Isso não existe. Num mundo regenerado, todos se veem como iguais. O seu filho é o meu filho é o seu. A sua casa é a minha casa casa é a minha roupa é a sua roupa é a minha roupa. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Não existe isso, é só meu, é o meu filho, é o meu carro, é a minha casa. Não! Isso não é fraternidade. Querem um mundo fraterno? Um mundo de amor? Um mundo de paz? Repartam com os outros o que vocês têm. Removam o egoísmo de dentro de vocês. Enquanto houver egoísmo aqui, enquanto houver é meu, você que cuide dos seus, não há mundo regenerado. Porque no mundo regenerado não é assim. As pessoas deixam as portas das casas abertas e entra quem quiser. Sua casa é a minha casa. É claro que vocês não vão fazer isso agora, porque o mundo está repleto de bandidos. Eu não estou mandando ninguém fazer isso agora. Eu só estou dando um exemplo de como é no mundo regenerado. Querem um mundo regenerado? Modifiquem a forma de pensar. De pensar. Modifiquem o modo de ser. Já.
Porque quem não acompanhar vai ficar para trás. Vai embora do planeta. E isso é real. Não existe ficção científica. Não existe história. Não existe viagem. Não existe ilusão. É real. Ilusão é isso aqui. Ilusão é essa matéria toda. Aqui é ilusão. A realidade primeira é o plano espiritual, como já foi dito aqui por outros. Essa é a minha mensagem. Eu agradeço. Eu sou Tranca-Rua das Almas, chefe de legião, e eu estou na coroa do Pedro. Eu ando com ele. Muito obrigado, Laroia.